Olá, jaguaretanenses, eu sou Ronaldo Maia, radialista, historiador. Estou aqui para mostrar um pequeno documentário onde vamos contar um pouco da história, vida e memória da nossa cidade e do nosso povo. Quero agradecer o Programa Emergencial Cultural por meio da Lei Aldir Blanc, agradecer também a Prefeitura Municipal de Jaguaretama, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o apoio do Governo Federal e o Ministério do Turismo. Nós vamos começar falando aqui dos topônimos, que são os nomes que Jaguaretama teve nos primeiros 100 anos, pode-se dizer assim. Jaguaretama teve vários nomes. Primeiro foi Riacho das Pedras, depois teve Riacho do Sangue, depois veio para Riachuelo, depois foi o nome Frade e chegamos Jaguaretama. Esse documentário resgata fatos históricos e nós temos registrados em imagens e fotos antigas. E um momento importante foi o centenário de Jaguaretama, que aconteceu em 1965. Na época, o prefeito era Hélio Peixoto e contou com a presença, na verdade, a atração principal, a presença do governador Vigílio Távora, que veio aqui em Jaguaretama. A história diverge na data. Alguns falam que foi no dia 29 de agosto de 1965 e outros falam que foi no dia 5 de dezembro de 1965. O fato mais importante foi que com a presença do governador Vigílio Távora, que veio inaugurar algumas obras aqui em Jaguaretama, e nós conseguimos resgatar algumas fotos desse momento histórico aqui do centenário de Jaguaretama. Nós vamos mostrar aqui, houve aqui uma sessão solene, onde teve a presença do governador Vigílio Távora, a presença do prefeito Hélio Peixoto, presidente da Câmara, Gilberto Guerra, e alguns vereadores da época. Vocês podem ver aí, nós estamos tentando mostrar aqui para você ficar sabendo, né, resgatamos esse momento histórico aí do centenário de Jaguaretama. Aí, havendo a reunião, você vê a presença ali do governador Vigílio Távora. Esse de branco aí, a gente vai deixar registrado, que é seu Osmundo, né, que na época era vereador aqui do município de Jaguaretama. São fotos históricas, né, onde nós vemos aí o governador Vigílio Távora, o Gilberto Guerra, seu Hélio Peixoto e demais autoridades no momento aí daquela época de 1965. Tá aí o governador esteve presente num desfile, né, que houve um desfile aqui na cidade de Jaguaretama. Teve a presença também do Padre Marleno, onde registrou também, foi realizada uma missa, né? Aí nós estamos vendo o discurso aí do presidente da Câmara da época, Gilberto Guerra. E aí há o discurso do governador da época, Vigílio Távora. Foi um momento marcante. Aí o Padre Marleno celebrando uma missa no centenário de Jaguaretama, com a presença aí do prefeito Hélio Peixoto, a presença do governador Vigílio Távora, atrás aí do Padre Marleno. Tá aí um desfile que houve na época e nós conseguimos resgatar esse fato histórico, essas fotos desse fato histórico importante aqui no município de Jaguaretama. Registrar que o governador Vigílio Távora inaugurou algumas obras nesse dia. Duas delas importantes até hoje. Foi a ponte do Riacho das Pedras, né, que foi o governador Vigílio Távora que fez, que em Jaguaretama, ali aquela ponte que vai para Morada Nova, essa primeira ponte, que quando o Riacho das Pedras enchia, não passava ninguém, Jaguaretama ficava praticamente ilhada. E também a inauguração do motor energia, né, energia a motor, que em 1965, nós vamos falar mais na frente nesse documentário, que Jaguaretama funcionava energia a motor. E tinha um motor em Jaguaretama, e foi pedido um motor mais potente e um motor mais novo.
o Virgílio Távora atendeu esse pedido e veio inaugurar essa usina no governo Hélio Peixoto. Foi um fato que a gente deve destacar, que foi o motor antigo, foi doado para a Santa Rosa, que hoje é Jaguaribara, a antiga Jaguaribara, e chegou um motor novo aqui para iluminar parte da cidade de Jaguaretama a motor. Nós vamos mostrar para vocês imagens e fotos que conseguimos resgatar. E mostra uma Jaguaretama de 30 anos atrás, mostrando assim um grande avanço que nós tivemos nos últimos anos. Veja essas imagens. Salve, salve, querido Ricão, terra bela de encanto e magia. Do Ceará és a flor do sertão, que nossa alma de gozo extasia. Nesta quadra radiosa aqui vimos nós cantar, Jaguaretama ditosa, o teu nome decantar, e pedimos ao bom Deus ver-te sempre terra amada, para o bem dos filhos teus, pela fé iluminada. Tua origem é bênção divina, teu passado é um exemplo de fé. Tua história nos honra e ilumina, por teu bem estaremos de pé. Nesta quadra radiosa aqui vimos nós cantar, Jaguaretama ditosa, o teu nome decantar, e pedimos ao bom Deus ver-te sempre terra amada, para o bem dos filhos teus, pela fé iluminada. Salve, salve, querido Ricão, terra bela de encanto e magia. Do Ceará és a flor do sertão, que nossa alma de gozo extasia. Nesta quadra radiosa aqui vimos nós cantar, Jaguaretama ditosa, o teu nome decantar, e pedimos ao bom Deus ver-te sempre terra amada, para o bem dos filhos teus, pela fé iluminada. Tua origem é bênção divina, teu passado é um exemplo de fé. Nós vamos falar agora da história política de Jaguaretama. Nesse período aí nós tivemos vários prefeitos, alguns nomeados, alguns interventores, mas nós vamos falar das eleições diretas, a partir de 1947. Em 1947 houve uma disputa dos primeiros candidatos, foram seu Carloto Pinheiro e Afonso Bezerra. Nessas eleições, quem ganhou as eleições foi seu Carloto Pinheiro.
Ele obteve aí 1.072 votos. Aí teve um mandato de 1947 a 1950. Então, o primeiro prefeito depois do Estado Novo foi seu Carlotto. Um detalhe, as eleições aí foi no dia 7 de dezembro de 1947. Agora já chegamos nos anos de 1950, nova eleição. Os candidatos agora são Hélio Peixoto e novamente Afonso Bezerra. O TRE não informou o número de votos dessas eleições. Quem ganhou essa eleição aí foi seu Hélio Peixoto. Seu Hélio Peixoto, portanto, foi eleito pela primeira vez comandante Jaguaretama de 1951 a 1954. Foi um grande prefeito e considerado um dos maiores prefeitos da história de Jaguaretama. Chegando aí o final do mandato de seu Hélio Peixoto, em 1954, mais uma eleição. Mais uma vez, seu Carlotto disputando aí pela segunda vez, agora com José Matias Jaguaribara. O TRE, infelizmente, não informou, não tivemos a fonte informando o número de votantes, né, dessas eleições, o número de votos das eleições. Quem ganhou as eleições pela segunda vez? Seu Carlotto Pinheiro, considerado aí também um dos maiores prefeitos da história de Jaguaretama. Comandando aí Jaguaretama de 1955 a 1958. Chegou aí 1958, mais uma eleição. Agora disputando Raimundo Ponce de Lima, indicado por seu Carlotto, e apareceu agora a figura do vice-prefeito, que não tinha até aquele momento. O vice-prefeito de Raimundo Ponce de Lima foi seu Chico Antônio. Também novamente disputando seu Hélio Peixoto com o vice Pedro Almeida. E também a terceira via, Raimundo Antônio de Brito, e com o vice seu Manduca. Portanto, aí, quem ganhou as eleições aí, seu Raimundo Pontes de Lima, com 945 votos, comandando Jaguaretama de 1959 a 1962. 1962, mais uma eleição, disputando agora novamente seu Hélio Peixoto, com o vice seu Manduca, contra Raimundo Adalto Pinheiro e seu Chico Borges como vice. Hélio Peixoto é eleito pela segunda vez, com 1.809 votos, comandando aí Jaguaretama de 1963 a 1966. Um detalhe, seu Hélio Peixoto foi que teve o prazer de comandar o centenário de Jaguaretama em 1965. Também considerado um dos maiores prefeitos da história de Jaguaretama, Hélio Peixoto. 1966, mais uma eleição, agora com 3 na disputa. Francisco Alberto Borges e seu vice Manuel Lemos de Almeida, contra Rocildo Pinheiro e seu Carlotto, agora na figura de vice-prefeito. E Gilberto Guerra e seu Dionésio Pinheiro como vice. De seu Dionésio da Arena, Gilberto Guerra e Dionésio da Arena, Rocildo Pinheiro e Carlotto Pinheiro da Arena, seu Chico Borges e Manuel Lemos do MDB. Ganhou Francisco Alberto Borges com 1.446. Seu Chico Borges apresentando aí na política, é um prefeito, sendo primeira vez prefeito de Jaguaretama, de 1967 a 1970, considerado também um grande prefeito aqui da história de Jaguaretama. 1970, mais uma eleição. Aparece aí um mandado tampão chamado, só por 2 anos. Quem ganhasse a eleição aí, só iria comandar Jaguaretama em 1971 a 1972. Tivemos aí 3 candidatos. Acírio de Alencar com o vice José Almeida, Gilberto Guerra com o vice Manuel Francisco Lopes, o nosso famoso Sabiá, e seu Jaime Costa Pinheiro com o vice Raimundo Lucas de Brito, que era o Drena. Ganhou as eleições Acírio de Alencar com 1.230 votos. Um detalhe nessas eleições aí, que deve ficar registrado. Naquela época, tinha 2 candidatos do mesmo partido que podia ter, que era seu Acírio de Alencar e Gilberto Guerra, contra seu Jaime. Seu Jaime tirou 2.004 votos. E mais naquela época juntava os votos dos 2 candidatos do mesmo partido. Portanto, Acírio de Alencar juntou os votos com os votos de Gilberto Guerra e ganhou as eleições, mesmo com 1.230 votos, ficou em primeiro lugar, ganhando as eleições aí, portanto, de seu Jaime Costa Pinheiro. Um detalhe, né, importante de ficar registrado na história de Jaguaretama.
Chegou as eleições aí de 1972, um detalhe que eu esqueci de registrar. Em 1972 faleceu o seu Jaime Costa Pinheiro, né? Seu Jaime Costa, e apareceu aí novamente seu Chico Buarque. Essas eleições também devem ficar registradas aí nos anais da história de Jaguaretama, porque nós tivemos seis candidatos a prefeito de Jaguaretama. Chico Borges com o vice-prefeito Gilberto Guerra, Pedro Cunha com o vice-prefeito Oscar de Brito, Adalto Peixoto com o vice-prefeito Manuel Lopes, que é o Sabiá, todos três do MDB. E a Arena apresentou também três candidatos: Juarez Olímpio com o vice Raimundo Lucas de Brito, Drena, José Saraiva com o vice Celso Lemos e Severino Marcolino com o vice Lourival de Lima. Venceu as eleições aí Francisco Alberto Borges pela segunda vez, sendo prefeito de Jaguaretama, com o vice Gilberto Guerra, com 2.277 votos. Um detalhe importante também para ficar registrado: seu Chico Borges tirou mais votos que todos os outros candidatos juntos. 1976, chegando aí mais umas eleições para ser disputada, nesse caso aí com Juarez Queiroz Olímpio, o vice Raimundo Lucas de Brito, Aciro de Alencar com o vice José Somente e Francis Jaime Pinheiro Costa com o vice Najib Pontes. Agora vivia momentos difíceis, uma seca muito grande, e também tinha passado por um surto de meningite, onde morreram várias pessoas aqui em Jaguaretama. E ainda bem que chegou a vacina e tem salvado, só naquela época, muitas pessoas. Então tá aí, venceu Juarez Queiroz Olímpio e Raimundo Lucas de Brito. Na época, Juarez tirou 3.301 votos, considerado uma grande administração, e Juarez Queiroz Olímpio foi considerado um dos maiores prefeitos também da história de Jaguaretama. 1982, mais uma eleição, três candidatos: Raimundo Lucas de Brito e o vice Mirabô Saldanha. Outra chapa, Dr. Jário Diógenes e o vice Afonso Cunha Saldanha, o Bena. E na outra chapa do MDB, Yolanda e seu Queiroz fizeram a chapa do MDB. Venceu a chapa Raimundo Lucas de Brito e Mirabô Saldanha com 3.784 votos. Drena também teve um mandato de 6 anos e foi considerado um grande prefeito aqui de Jaguaretama, inclusive para os pobres. 1988, mais uma eleição. Final do mandato de Raimundo Lucas de Brito, ele indica Luzia Cunha Saldanha fazendo chapa aí com Eudes Pinheiro. Na disputa, mais duas chapas: Francis Jaime Pinheiro Costa com Dona Luísa, esposa de Juarez Queiroz Olímpio, e na outra chapa, Dr. Jário Paiva Diógenes com o vice Odimar Pinheiro. Um detalhe: dois irmãos eram vice aí, Eudes Pinheiro sendo vice de Luzia e Odimar Pinheiro sendo vice do Dr. Jário. A chapa vencedora foi Luzia Cunha Saldanha com 4.020 votos. Luzia entrou para a história como a primeira prefeita mulher de Jaguaretama. 1992, Francis Jaime Pinheiro Costa e vice doutora Josélia contra Raimundo Lucas de Brito e Francisco Alberto Borges, dois ex-prefeitos considerados os maiores dois ex-prefeitos da história de Jaguaretama. A chapa vencedora foi Francis Jaime Pinheiro Costa e doutora Josélia com 5.156 votos. 1996, dois candidatos: Afonso Cunha Saldanha compondo chapa com Raimundo Lucas de Brito, Drena, contra Juarez Queiroz Olímpio e Raimundo Emiliano da Silva. Venceu a chapa Afonso Cunha Saldanha, sendo a maior vitória da história de Jaguaretama, com 7.232 votos. Afonso Cunha Saldanha também foi considerado um dos maiores prefeitos da história de Jaguaretama. Ano 2000, final do primeiro mandato de Afonso Cunha Saldanha, novamente, agora com direito à reeleição. Primeira reeleição é aqui de Jaguaretama. Teve duas chapas: Afonso Cunha Saldanha, novamente repetindo a chapa com Raimundo Lucas de Brito, Drena, contra Francis Jaime e seu vice Emiliano da Silva, Raimundo Emiliano da Silva. E a chapa vencedora foi Bena e Drena, com 6.278 votos. Bena, considerado aí um dos maiores prefeitos da história de Jaguaretama. Ano 2004,
Depois de uma gestão de 8 anos, Afonso Cunha Saldanha indica seu sobrinho Ari Saldanha, que fez uma chapa, compôs a chapa com Alzimar Peixoto e disputou com Francis Jaime Pinheiro Costa, seu vice Eudes Pinheiro, e agora o doutor Emiliano sendo candidato a prefeito de Jaguaretama com o vice Vanísio Pinheiro. Chapa vencedora, Ari Saldanha e Alzimar Peixoto, com exatamente 6.000 votos. Ano de 2008, final da administração de Ari Saldanha, com direito à reeleição. Agora, porém, um destaque. Um detalhe que Ari Saldanha já está rompido politicamente com seu tio, que lhe indicou Afonso Cunha Saldanha. Então vai para a disputa o Ari Saldanha e seu tio Bena, que compôs uma chapa com o doutor Emiliano, e Ari Saldanha com o Francis Jaime Pinheiro Costa. Chapa vencedora, Afonso Cunha Saldanha e doutor Emiliano, com 6.236 votos. Bena aí entra para a história de Jaguaretama como o único prefeito eleito 3 vezes prefeito da cidade de Jaguaretama, considerado um dos maiores prefeitos da história de Jaguaretama, Afonso Cunha Saldanha. Chegando a 2012, talvez a eleição mais conturbada da história política de Jaguaretama. Afonso Cunha Saldanha, numa disputa com seu sobrinho, que ex-aliado politicamente, 2 ex-prefeitos, Afonso Cunha Saldanha, que na chapa era composta com Marcos Saldanha, e Ari Osvaldo Saldanha na chapa Jaime Renan. Só um detalhe, Ari Saldanha e Afonso Cunha Saldanha não conseguiram registrar as suas candidaturas, tendo que ceder lugar para outros candidatos. Portanto, Bena, que Afonso Cunha Saldanha, indicou Glairton Cunha, seu primo, compondo a chapa com o mesmo vice, Marcos Saldanha. E Ari Saldanha indicou a sua esposa, Ila Pinheiro, compondo a chapa com Jaime Renan. Então, Ila foi a vencedora nessas eleições. Ila Pinheiro com 6.748 votos, entrando para a história como a segunda mulher eleita prefeita de Jaguaretama. Chegando 2016, final da administração, Ila Pinheiro, mesmo com direito à reeleição, ela desiste de disputar a reeleição em 2016. Portanto, nasce aí uma nova candidatura, Glairton Cunha Saldanha, sendo aí candidato pela segunda vez, e com doutor Emiliano como vice, disputando com Jaime Renan, que é filho do ex-prefeito Francis Jaime Costa, e o vice, o irmão do ex-prefeito Jaime Costa, que é o tio do Jaime Renan, Carlos Roberto Pinheiro. Portanto, foi vencedor a chapa de Glairton Cunha, doutor Emiliano, que é o vice, com 7.660 votos. Glairton, considerado um dos prefeitos inovadores aqui do Vale do Jaguaribe, e já está reeleito novamente, já que entrou para a história como primeiro prefeito a ter uma candidatura única em 155 anos de participação política de Jaguaretama. Considerado também um grande prefeito aqui, com mais de 80% de aprovação da população de Jaguaretama. Tá aí, Glairton já vai para o seu segundo mandato, e vai ter um mandato de até 2021 a 2024. Essa é a história política de Jaguaretama nas eleições diretas aqui no nosso município, que estamos contando para ficar registrada a história política do nosso município, ok? Chegamos aos 150 anos de Jaguaretama, 2015, onde tivemos a felicidade de entrevistar várias pessoas que marcaram a história do nosso município. Infelizmente, muitas dessas pessoas já faleceram, mas conseguimos resgatar a história e esses vídeos também que vão ficar para a memória. E vamos compartilhar com vocês esses depoimentos dessas pessoas que marcaram a nossa história aqui no quadro